Aleluia. Vamos todos nos colocar de pé nessa noite, meus amados. Vamos fazer a leitura no texto escolhido hoje. O texto que nós vamos meditar hoje encontra-se em Daniel, no capítulo 1, nos versículos 6, 7, e depois a gente vai lá para o 17 até o 21. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 6. Não sei se vai projetar aqui, mas eu vou ler na nova versão transformadora, NVT. Amém? Diz assim, Daniel, capítulo 1, versículo 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. Versículo 7. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abidenego. Agora vamos lá para o versículo 17 do capítulo 1 também. Versículo 17 diz assim: Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. E a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Versículo 18. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. E no versículo 21, Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Feche seus olhos, eu quero iniciar essa ministração orando sobre essa mensagem que será declarada sobre as nossas vidas, para que ela alcance o seu bom propósito nas nossas vidas, que ela fale, nos consolando, nos exortando e nos edificando. E nesse momento de oração, eu quero que você apresente a demanda que neste momento está mais afligindo o seu coração. Aquilo que te trouxe aqui nessa noite, para que você buscasse uma resposta, uma direção, um encaminhamento de Deus, aquilo que mais te aflige. Nessa oração, eu quero que você apresente a ela a Deus. Não precisa falar para a pessoa do seu lado, mas apresente a Deus, que é quem ouve as nossas orações, atende às nossas necessidades. Amém? Feche seus olhos, Pai. Nessa noite nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos deu de adorarmos ao seu nome, Senhor, através desses louvores abençoados, Senhor, que foram dedicados a Ti, para edificação, Senhor, das nossas almas, mas também, Senhor, para ofertar algo a Ti, que é a nossa adoração, que é o nosso louvor, meu Deus, que é a nossa gratidão. Eu te apresento, Senhor, as nossas vidas nessa noite, E eu te agradeço também pela oportunidade que o Senhor nos deu de adorarmos a Ti com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E neste momento, Senhor, que é o momento litúrgico da palavra, eu te peço que o Senhor venha, meu Deus, nos acalmar, nos acalentar, nos consolar, edificar. Tu és um Deus que sonda os corações, conhece a mente, esquadrinha o mais profundo do nosso interior, meu Deus. Tu sabes, meu Deus, as nossas necessidades e as nossas debilidades. Portanto, nós te apresentamos, Senhor, quem nós somos, aquilo que nós temos, aquilo que nós vamos fazer, meu Deus. Colocamos diante do teu altar e dizemos: sem ti nada podemos fazer. Cuida de nós, cuida da nossa família, cuida dos nossos projetos, dos nossos sonhos, para que em Ti nós sejamos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite, meus amados? Tome seu assento nessa noite bem mais que vencedores. Bom, fica até difícil concorrer, com o Profetizando 2022,
em que nós temos o nosso bispo Fabrício pregando lá no Ípica, né? Então é um grande desafio. Eu agradeço a vocês que estão aqui nessa noite. Mas o mesmo Deus, irmãos, que opera poderosamente lá no Ípica Hall, é o mesmo Deus que encontra-se aqui por você, para você e através de você. E talvez esse ponto, através de você, seja o mais disruptivo, porque muitas vezes nós nos colocamos em uma situação desfavorável, em uma situação de baixa estima, achando que Deus não olha para nós pelo que nós fizemos, pelo que nós somos, né, pelo aquilo que nós pensamos. Mas acredite, meu amado, uma vez que você estabeleceu a sua aliança com Jesus, assim como diz Romanos capítulo 10, versículo 9, ou 9, versículo 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. E aí a gente vai lá para João, né, capítulo 1, versículo 12, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando eu digo que Deus está aqui operando da mesma forma como Ele está no Ípica, por você, para você e através de você, é que uma vez que você foi aliançado com o Senhor Ele coloca um anel no seu dedo e diz, você é meu, eu habito dentro de você, porque a palavra de Deus diz isso, que aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, Jesus diz, eu e o Pai faremos morada dentro dele. Ei, você carrega a presença do Senhor. Você não veio para a igreja. Você é a igreja que se reúne em um espaço de adoração coletivo, em comunhão, em adoração. Mas a igreja, diferente dos tempos de Salomão, ela não é um templo físico, ela é você. É a sua vida que representa a morte, o sacrifício de Jesus e a ressurreição dele. Então, o Senhor que opera poderosamente lá, e eu tenho certeza que a palavra do bispo Fabrício, inclusive eu vou assistir depois, será poderosa. Mas a palavra que você está ouvindo aqui, ela também é poderosa para te abençoar, para trazer você a um novo nível de intimidade com o Senhor. Você acredita nisso, irmãos? Então eu quero te declarar desde já, que você não sairá daqui sem uma resposta, sem um direcionamento, sem um sim e o amém do Senhor para os seus projetos, para os seus propósitos, para os seus sonhos. Essa é uma casa, irmãos, de milagres. Essa é uma casa, irmãos, de avanço. Essa é uma casa de prosperidade. E essa é uma casa em que nós alcançaremos o melhor das nossas vidas. Não porque é o espaço, mas é porque você carrega essa presença. Você carrega essa presença poderosa do Senhor, daquele que morreu na cruz, irmãos, por você. Então não se sinta diminuído, não se sinta menosprezado, não se sinta abandonado nessa noite. Eu começo essa introdução dizendo isso. Nessa noite você é o alvo, é o objetivo de Deus te abençoar, te capacitar e te qualificar. Amém? Mas começando esse texto, irmãos, que eu li, eu peço perdão para os irmãos, porque eu passei a tarde inteira meditando sobre o livro de Daniel, né? Estudando, né? E tirando algumas curiosidades sobre o mês de agosto, como o Eliton bem disse, estamos profetizando sobre o mês de agosto de 2022. Eu até pesquisei algumas curiosidades, né? A respeito do mês de agosto, como por exemplo, a Primeira Guerra Mundial, ela foi iniciada no dia 1º de agosto de 1914. As bombas de Hiroshima e Nagasaki, elas foram disparadas pelos Estados Unidos, as bombas atômicas, contra o Japão, Hiroshima e Nagasaki, duas cidades japonesas, nos dias 6 e 9, respectivamente, de 1945. O mês de agosto também foi o mês em que Getúlio Vargas morreu, em que Juscelino Kubitschek morreu. Nós vemos que no mês de agosto também foi quando... na verdade, e esse mês de agosto, né, só uma curiosidade, ele foi instituído com esse nome por causa de um dos imperadores romanos, César Augusto, né? E o mês de agosto também, ele sempre foi conhecido como um péssimo mês para matrimônios. Alguém já ouviu essa história aqui, que casar no mês de agosto não é muito bom, né? Alguns diziam que esse mês de agosto não é um mês muito bom para casar, que é um mês meio tenebroso, que é um mês meio assustador, né? E essa lenda de que o mês de agosto não era um mês muito bom para casar, é porque em agosto, na época das cruzadas, né,
das grandes caravelas portuguesas, né, no descobrimento do mundo novo, o mês de agosto era um mês em que os homens, né, as caravelas saíam para explorar o mar. E aí as mulheres recém-casadas, né, elas ficavam sem a oportunidade de ter a sua lua de mel e sem a certeza de que seus maridos voltariam para consumar a lua de mel. Então, por isso, desde então, vem sendo trabalhada essa mística que o mês de agosto não é um bom mês para casar, não é um bom mês, não é um mês muito feliz. Mas existem algumas coisas boas também no mês de agosto. Foi em agosto de 1991, irmãos, em que a Bielorrússia, né, a União Soviética, assinaram um tratado de independência daquela União Soviética, e foi no mês de agosto em que os muros da divisão começaram a cair na Alemanha. No mês de agosto também, é um mês em que nós celebramos, né? Agora eu vou consultar aqui, irmãos, a minha colinha, a respeito do mês de agosto, porque existem algumas situações interessantes a respeito do mês de agosto, para que a gente comece a profetizar. E o Wellington, ele disse aqui, ele até citou, né? A gente costuma dizer que o mês de agosto é um mês muito ruim, mas em nome de Jesus, nós estamos aqui para declarar que o mês de agosto de 2022 será um mês em que nós veremos a boa mão do Senhor estendida sobre os nossos projetos, sobre os nossos sonhos, e aquilo que nós considerávamos que era negativo, que era adverso às nossas vidas, Deus transformará em bênção. Agosto, deixa eu ver, dia do estudante, dia do fotógrafo. Em agosto é comemorado o dia dos pais, dos advogados, cardiologistas. O outro ponto que eu lembrei aqui, que foi um ponto importante para o Brasil, né? Em 3 de agosto de 1988, a censura e a tortura chegaram ao fim, a liberdade de expressão intelectual e de imprensa são aprovadas por uma Assembleia Nacional Constituinte, né? Esse texto aqui, ele diz respeito ao início, né, do processo de reconstituição da nossa nação, após a Revolução Democrática de 1964. Em outubro, né, de 88, foi estabelecida, outorgada a nossa Constituição. Mas o que isso tem a ver, irmãos, com o texto que nós lemos de Daniel? Daniel, ele foi um homem que significa Deus é o juiz. Repita comigo, Deus é juiz. E se a gente observar o contexto em que esse livro de Daniel foi escrito, nós podemos ver que Daniel, ele se encontrava exatamente em uma situação de juízo de Deus. Daniel, Azarias, Ananias, Misael, eles eram jovens, né, da tribo de Judá, que em 588, na verdade em 605 a.C., eles foram levados da sua terra natal para a Babilônia, sob o jugo do imperador Nabucodonosor babilônico. E por que isso aconteceu? A gente sabe, observando o Velho Testamento, que por diversas vezes o povo de Israel pecava contra o Senhor, era de dura cerviz, adorava outros deuses, e Deus constantemente virava para aquele povo e falava: meu povo, larguem os falsos deuses, abandonem a idolatria, porque se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês obedecerem a minha voz, se vocês atentarem para os meus mandamentos, eu abençoarei a vossa terra, eu abençoarei a vossa semeadura, os seus projetos eles serão bem-sucedidos, não haverá pobres no meio de vós, aquilo que vocês colocarem as mãos para fazer será bem-sucedido. Levítico 26 fala muito isso, né? Os ventres das vossas esposas não serão fechados, haverá entre vocês saúde, haverá entre vocês prosperidade, haverá entre vocês sorte de todas as espécies, as outras nações olharão para vocês e temerão. E Deus continuava falando através dos profetas, desde Samuel, irmãos, através de Elias, Eliseu, Isaías, Abacuque, e todos os profetas, sejam maiores ou menores, arrependam-se, abandonem os falsos deuses, abandonem as alianças com essas nações ímpias, sirvam a mim. E Deus sempre dava provas de como ele era bom para a nação de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel pecava e eles clamavam ao Senhor, Deus os atendia. O povo de Israel pecava,
Deus mandava juízo e eles se arrependiam e Deus mudava a situação. Deus transformava uma situação adversa em situação de bênção. Quer ver um exemplo? Josafá, que estava para ser destruído por uma coligação de nações inimigas, e quando ele ouve a voz do profeta dizendo: rei, essa batalha não é vossa, mas eu pelejarei por vós. E quando Josafá, ele conclama a nação de Israel e fala: eu acredito nessa palavra que foi liberada, e eu acredito que o Senhor nos dará vitória. E quando a nação, ela busca o Senhor, Deus dá vitória para o povo de Israel. Nós vemos um outro exemplo do rei Zedequias, quando ele também estava numa situação de desespero, através das consequências dos seus antepassados, como por exemplo a gente vê o rei Manassés, que foi um rei muito mau. Ele sacrificou os seus filhos ao deus Moloque. Ele colocou, e o rei Asa também, que colocou um poste ídolo no templo de Israel. Todos esses reis anteriores a Zedequias fizeram coisas absurdas, abomináveis aos olhos do Senhor. E quando chega no tempo de Zedequias, que foi um rei bom, que destruiu os postes ídolos e fez uma reforma espiritual, a nação assíria, que já tinha destruído Israel, estava cercando a Jerusalém. E Zedequias era um homem que temia o Senhor, e ele clama ao Senhor, e ele vai diante do profeta Isaías e fala: essa nação, ela está nos afrontando. E o arauto, desse rei assírio, ele escreveu uma carta muito afrontosa. Quem você pensa que é para resistir ao Deus assírio? Você acha que o seu Deus vai livrar você? Mas os deuses de outras nações não os livraram. Vocês serão engolidos, vocês serão massacrados. Vocês, por causa desse seu Deus e dessa fé de vocês serão pisoteados pelo rei assírio. E o rei Zedequias, ele leva essa carta diante do rei, do profeta Isaías. Ele lê essa carta afrontosa, e a gente vê aquele texto maravilhoso, que o profeta Isaías, ele responde: você se insurgiu contra o Deus de Israel, e vocês voltarão com um anzol no nariz. Tem até uma música do Diante do Trono, Porém um anzol no seu nariz e um freio na sua boca. Essa canção, inclusive, é da época que eu me converti, lá em 2002. Então, essa música, ela fala, inclusive, disso, de que Deus faria justiça pelo povo de Israel. Então, inúmeras vezes, nós vemos o livramento do Senhor. E hoje, não é diferente, nesse texto de Daniel, não é diferente. Chegou um momento que Deus falou: basta. Deus não aguentava mais esse vai e vem do povo de Israel, de peca, se arrepende, ao ponto de que Deus falou: a justiça virá sobre vocês. E eles não se arrependiam. E quando eu falei que o nome de Daniel significa Deus é o juiz, é porque esse jovem de 15 anos, em 605 antes de Cristo, ele foi levado para o cativeiro da Babilônia, junto com muitos nobres, príncipes, princesas, com utensílios da casa do Senhor, para a Babilônia. E quando a gente observa, irmãos, essa passagem, a gente pode entender que Deus havia acabado com a aliança com o seu povo. Não havia mais oportunidade de salvação. O templo de Jerusalém estava destruído, os utensílios sagrados, eles haviam sido levados, o templo havia sido queimado, os muros de Jerusalém haviam sido derribados. Acabou, não havia mais esperança. Tudo que a nação de Israel acreditava sucumbiu. Aquele povo forte, orgulhoso, que confiava em um Deus único e poderoso, eles se viram diante do abandono do Senhor. E esses jovens, eles foram levados para a corte da Babilônia. A história nos conta que Daniel tinha 15 anos quando ele foi levado. E esse Daniel, irmãos, ele poderia, assim como nós diante do juízo de Deus sobre as nossas más consequências, apostatar da fé. Quando nós vacilamos, quando nós andamos por caminhos tortuosos, Deus, ele invariavelmente, ele tentará nos trazer de volta para ele. Deus, ele por seu amor e pela sua dedicação com os seus filhos, ele sempre trará você de volta, ou tentará trazer você de volta para os caminhos dele. Eu digo, irmãos, que este local onde nós estamos é a minha Babilônia.
foi o local do meu cativeiro, foi o local onde eu, afastado dos caminhos do Senhor, eu totalmente, com uma vida desregrada, eu fui trazido, sabe aquela máxima, quem não vem por amor, vem pela dor? Este local, irmãos, foi o local do meu cativeiro, foi o local do meu exílio babilônico. E talvez você esteja aqui, assim como eu estive em 21 de abril de 2019, aqui como um cativeiro. A sua vida pode estar de cabeça para baixo, de pernas para o ar, virada do avesso. Talvez os seus sonhos, eles foram frustrados, os seus projetos, eles não se concretizaram, o seu casamento está em crise, a sua vida financeira está no vermelho, você não vê saída para aquilo que você buscava, mas a boa notícia que eu trago nessa meditação de hoje, e baseado nesse exemplo de Daniel, Azarias, Ananias e Misael, é que o seu cativeiro será o local onde Deus fará você prosperar. O seu cativeiro, a sua Babilônia, o seu ponto mais baixo, será o local onde Deus ele mostrará a glória dele na sua vida, onde ele mostrará a misericórdia dele sobre você, onde ele restaurará as coisas perdidas, para mostrar que ele é Deus e ele não perdeu o controle sobre a situação. Daniel estava em cativeiro, e olha os outros nomes, eu trouxe até os outros significados. Então, se eu pudesse dar um tema para essa pregação de hoje, Deus, ele tornará o seu cativeiro, ele tornará a sua situação adversa na sua glória, na sua mudança de estação, na sua mudança de fase. Nós observamos que os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias foi modificado, e a gente vai entender um pouco o porquê disso. Mas observe bem, Daniel significava Deus é meu juiz, ou Deus julgou. E ele tem o seu nome mudado pelo rei Nabucodonosor para Beltesazar, que significa Bel protege a sua vida. Nabucodonosor, ele muda os nomes desses homens, e o nome de Ananias, por exemplo, que significa o Senhor é graça, o Senhor é bom, o Senhor é amor, é misericórdia. O rei Nabucodonosor mudou o nome dele para Sadraque, que significa comando de Acu, que é uma outra divindade babilônica, ou Anu, segundo algumas traduções. O nome de Misael significa quem é Deus, se tornou Mesaque, ou quem é Anu, quem é Acu. E o nome de Azarias, que significa o Senhor socorre, se tornou Abdenego, ou seja, servo de Nego e Nebo, ou Nebo, dependendo, que também é uma divindade babilônica. Qual é o detalhe dessa mudança, irmãos, de nomes? O povo da Babilônia e Nabucodonosor, quando ele conquistava alguma terra, quando ele conquistava alguma cidade, ele tinha por objetivo destruir a cultura daquele povo. Por isso que quando ele chegava em determinado local, ele levava cativo aquelas pessoas para outras terras e trazia outras pessoas de outras terras para aquele local. Qual era o objetivo de Nabucodonosor? E essa situação começou com a Síria. Era fazer com que o povo perdesse identidade. Era fazer com que aquela nação que foi conquistada, ela se misturasse com outras nações, perdesse a sua identidade, perdesse a sua conexão como povo e se transformasse em apenas mais um. Então, quando o rei Nabucodonosor, ele muda o nome de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, ele estava querendo dizer, olha, vocês são fracos, porque eu venci vocês. Eu subjuguei vocês, vocês estão na palma das minhas mãos, e eu faço com vocês aquilo que eu quero. E não apenas isso, ele não fez isso só para mostrar que ele era superior. Nabucodonosor, ele fez isso para destruir a fé daqueles homens. Nabucodonosor quis mudar o nome dele para dizer, o Deus de vocês é fraco. O Deus de vocês permitiu que vocês passassem pela agrura, passassem pela escravidão, saíssem da terra de vocês com algemas nas mãos e fossem colocados diante de mim. E quando Nabucodonosor muda o nome daqueles homens,
Ele estava querendo que aqueles homens, eles não se identificassem mais com o seu Deus. E sabe o que é mais interessante, irmãos? Aqueles 4 homens tinham tudo para aceitarem serem subjugados. Aqueles 4 homens, eles tinham tudo para aceitar essa subjugação, eles tinham tudo para abandonar o seu Deus, para dizer, realmente, Deus ele não presta, porque Deus permitiu que eu passasse pelo vale, Deus ele não cuidou de nós, Deus não cuidou das minhas finanças, Deus permitiu que eu fosse levado para a Babilônia. Aqueles homens tinham tudo para abandonar a sua fé. Aqueles homens, eles tinham todas as situações ao seu redor favoráveis para se tornar apenas mais um babilônio. E se eles tivessem feito isso, nós estaríamos aqui sem o que falar sobre a vida deles. Mas o ponto de inflexão, irmãos, é que aqueles homens, apesar das dificuldades que eles passavam, apesar dos problemas, eles não se deixaram limitar pelas situações que eles passavam. E o mais importante, eles não se corromperam, eles não se misturaram, eles não se deixaram levar pela situação desfavorável que eles passaram. Nós estamos aqui profetizando sobre o nosso mês de agosto, sobre 2022. E nesse aspecto, irmãos, nós estamos profetizando que Deus, ele trará justiça sobre as nossas situações, que Deus, ele cumprirá o seu bom propósito sobre nós, apesar dos problemas que nós enfrentamos. Ei, talvez nessa noite você tenha entrado aqui com uma situação muito difícil para suportar. Talvez você tenha entrado aqui porque o seu emprego, você foi demitido do seu emprego. Talvez você tenha entrado aqui porque os seus filhos, o seu parente está no mundo das drogas, está no vício, está na prostituição, e você se sente como num cativeiro, e você poderia ter desistido de Deus. Você poderia ter abandonado ao Senhor, você poderia ter duvidado da bondade e da misericórdia do Senhor, mas Deus nessa noite, Ele te diz que não se esqueceu de você. Deus nessa noite, Ele te faz ver que através da sua fidelidade, do seu coração entregue, apesar das circunstâncias, Ele fará um milagre na sua vida. Você não está desamparado como aqueles homens não estavam, irmãos. Ananias, Misael, Azarias e Daniel foram homens, irmãos, que apesar de todas as situações desfavoráveis, apesar de todo o contexto, irmãos, desfavoráveis, eles viram a boa mão do Senhor sobre a vida deles. E essa fidelidade que eles tiveram em meio à tribulação foi a causa deles serem glorificados. Você acha que só foram esses 4 para a Babilônia, irmãos? Só foram Misael, Daniel, Azarias e Ananias? Não, né? A Bíblia diz que na primeira deportação, foram mais de 10.000 homens judeus, mulheres, príncipes e princesas, deportados para a Babilônia. Você conhece mais algum outro nome, além desses 4 aqui que estão na Bíblia? Não. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmãos, que esses homens deram um testemunho de fé, de fidelidade. Os outros, irmãos, ficaram esquecidos. E o bispo, ele fala muito isso, Você conhece Moisés como um grande homem de fé. Você conhece Daniel, não, ele fala sobre Davi, como um grande homem. Você conhece os profetas como homens abençoados. Mas você conhece o João das Couves? Não, E o bispo, ele fala isso. Sabe por que você não reconhece esses homens, mas conhece Moisés, conhece Davi, conhece Sansão e esses outros heróis da fé? Porque eles não desistiram do seu propósito, apesar das circunstâncias. Se você nessa noite, irmãos, está aqui passando por qualquer dificuldade que seja, por qualquer adversidade, eu quero declarar sobre a sua vida que a sua persistência, a sua permanência, a sua fidelidade, a sua constância, elas serão a causa de Deus olhar para você com favor e dizer para o seu problema: chega! Cesse, porque você em nome de Jesus não desistirá. Nós não somos daqueles que ficam para trás. Nós não somos daqueles que abrem mão da nossa fé. Nessa noite eu vejo homens como Daniel, Ananias, Misael, Azarias, que não se deixaram contaminar pelas adversidades, que não se deixaram contaminar com as setas inflamadas, com os manjares contrários, para que você se torne apenas mais um. Não.
Deus, Ele não te chamou para ser apenas mais um no mundo. Deus te chamou para ser aquele que fará com que os ímpios glorifiquem a Deus. Ainda que esses ímpios te joguem na cova dos leões. Ainda que esses ímpios te lancem na fornalha ardente. Eles verão a boa mão do Senhor estendida sobre a sua vida. Eles verão a boa mão do Senhor guardando o seu coração, guardando a sua família, guardando os seus propósitos, os seus projetos e os seus negócios. De forma que esses ímpios que te apontam o dedo, esses ímpios que tentam te tirar da rota, essas pessoas que tentam te fazer esmorecer da sua fé, eles olharão para você, glorificando a Deus no meio da sarça, no meio da fornalha, no meio da cova dos leões, e olharão para você e dirão: esse é alguém com quem Deus vai. Tirarão você dessa situação adversa e colocarão você em lugar de honra. Nesta noite eu quero declarar sobre a sua vida que o local de vergonha que você foi colocado, por qualquer motivo que seja, irmãos, e pode ter sido culpa sua ter caído nessa cova. Talvez o fato de você estar no cativeiro seja pelas ações que você plantou. Eu disse aqui que em 2019 eu cheguei nessa situação, irmãos, como numa adversidade, como numa cova, numa situação bastante desnecessária. E eu digo, eu plantei isso. A culpa foi minha por ter chegado no ponto em que eu cheguei. Eu não posso culpar a Deus, assim como esses 4 homens não podiam culpar a Deus por estarem na Babilônia. E essa é a grande diferença, irmãos. Esse é o grande ponto de inflexão. Essa é a grande virada de chave que faz a diferença entre os murmuradores e aqueles que são gratos. Porque se Ananias, Daniel, Misaías e Azarias tivessem colocado a culpa em Deus, eles teriam sido o primeiro a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. Se eu tivesse culpado a Deus, irmãos, pelos problemas que eu estava passando na minha vida financeira, na minha vida conjugal, na minha vida espiritual, eu não teria colocado os pés aqui. Mas sabe por quê, irmãos? Eu digo que esse é a minha Babilônia, onde Deus transformou o choro em riso, transformou o pranto em alegria, transformou a morte em vida e vida em abundância. Porque eu reconheci que eu sou responsável pelas minhas ações, eu sou responsável pelos meus atos, e aquele que planta, ele colhe. Eu estava colhendo aquilo que eu plantei, mas sabe qual é a grande maravilha, irmãos? É que ainda que a árvore esteja morta, cortada, seca, ressequida, ao cheiro das águas, ela brotará e renovará os seus ramos e voltará a dar frutos em nome de Jesus. Ei, esse local é o local onde as águas purificadoras, onde as águas restauradoras, elas estão passando para a sua vida. E ainda que você esteja como uma árvore cortada, ao cheiro das águas nessa noite, você voltará a brotar. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles reconheceram que apesar deles estarem no cativeiro da Babilônia, pelos erros cometidos pelos seus parentes, Deus não os havia esquecido. Ei, Deus não esqueceu você nessa noite. E Deus trouxe você aqui para fazer você entender que Ele nunca te abandona. Deus nunca abandonou o povo de Israel, mesmo quando Nabucodonosor estava sitiando aquela cidade. Deus nunca abandonou você, irmãos, na sua adversidade, no seu desemprego, na sua situação adversa. Mas Ele espera, irmãos, que você glorifique a Ele em todas as situações. Não adianta glorificar ou dar glórias a Deus apenas nos tempos de bonança, nos tempos de fartura, no momento em que as contas estão batendo. Deus espera de nós que nós glorifiquemos ao nome dEle na cova dos leões, dentro da fornalha. E talvez você esteja aqui na sua fornalha, na sua cova dos leões, mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa situação em que você se encontra não é para a sua morte, não é para a sua destruição, não é para o seu desespero. Como o Wellington falou, né? A ansiedade é uma preocupação excessiva com o futuro. Mas nessa noite eu quero te ensinar, como Daniel fez, como Azarias, Misael e Ananias, a descansar em Deus. E eu já estou caminhando para o fim, irmãos, a respeito desses rápidos... Obrigado, irmãos. Mas eu sei que
eu começo a falar e eu não paro. Mas olha só, irmãos, no capítulo 2, a gente vê um exemplo disso que eu estou falando aqui para vocês. Que Deus, ele muda a história daqueles homens e faz com que eles que eram desprezados, que eram escravos, eles ganhem lugar de honra, eles ganhem lugar de destaque. E é isso que Deus tem chamado cada um de nós. O nosso bispo, ele fala muito isso, né? Que esse cuidado em fazer tudo bem feito, né? Em fazer um lounge pastoral, em o louvor, né, que a gente chega cedo aqui na igreja, eles já estão ensaiando, tudo com maestria, irmãos, tudo com muito cuidado, é porque nós somos príncipes e princesas e nós merecemos o melhor, para que nós, reconhecendo aquilo que nós somos em Deus, possamos dar o nosso melhor para Deus. Então sabe por que você tem um local aconchegante? É porque Deus, ele valoriza a sua vida. Ele vê você como um filho amado. Ele vê você como príncipe e princesa. E quando você se reconhece assim, irmãos, você tem a oportunidade de retribuir a Deus com mais gratidão. Você tem a oportunidade de glorificar a Deus com mais intensidade, com mais entusiasmo, com mais gratidão, com mais felicidade. Sabe, irmãos, com mais paixão. E isso é uma situação exponencial. Pensa comigo, irmãos, se você não se acha digno do amor de Deus, se você se acha pecador demais, se você se acha pequeno, se você se acha, né, muito falho e fraco, tem condições, irmãos, de você adorar a Deus com uma intensidade, e uma gratidão e uma paixão ardente? Não tem. Porque você vai estar sempre se sentindo diminuído. Então você chega diante de Deus se achando muito devedor. E aí a sua adoração, ela fica interrompida, ou ela fica restrita a um mero lamento. Quando você não entende quem você é em Deus, você não consegue dar para Deus aquilo que Ele espera de você. Você só consegue, irmãos, retribuir a Deus a adoração que Ele espera de você, quando você entende o seu valor nele. E é isso que esses homens fizeram. E isso independe daqueles outros que te apontam o dedo. Independe se o pastor não te valoriza. Independe se o irmão não te deu boa noite, bom dia. Porque você não é condicionado pelo que os outros dizem, ou pelo que os outros pensam, ou pelo que os outros falam de você. Você é alguém poderoso em Deus. Você é aquele que Pedro diz, né? Mas vós sois sacerdócio eleito, né? Nação santa, povo escolhido. Esse é quem você é, independente daqueles que falam o oposto. E a prova disso, irmãos, é que no capítulo 2, o rei Nabucodonosor fez uma estátua dele mesmo de 27 metros, como diz aqui no início do capítulo 2. Deixa eu ver aqui se é no 2 mesmo. Não, no capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro de 27 metros de altura e 2,7 metros de largura e colocou na planície. E aí ele determinou que todas as pessoas, elas deveriam adorar essa imagem. E seria muito fácil para esses 4 homens, né, na verdade para esses 3 homens, né, Sadraque, Mesaque e Abidenego, eles, diante dessa situação desfavorável e desse decreto, dobrarem os seus joelhos diante da estátua. E vou ser sincero, irmãos, eu não sei se eu seria como esses homens que estaria disposto a morrer. Talvez se eu estivesse na situação que eles estavam, né? Desprovido da sua terra natal, expropriado da sua realeza, né? Colocado como um serviçal, como um mordomo, diante de um imperador ímpio, né? E totalmente sem esperança de voltar para a sua terra. Se o imperador colocasse uma estátua e dissesse assim, ó, se tu não dobrar o joelho, tu vai morrer. Eu não sei se o Underline, naquela situação daqueles 3, seria o que seria lançado na fornalha ardente e livrado, ou se seria aqueles mais de 10 mil que nem aparecem na Bíblia e foram simplesmente dobrar diante da imagem. Porque não é fácil, irmãos, diante de uma situação desfavorável, a gente se manter fiel. Mas eles só estão na Bíblia e eles só são lembrados, irmãos, porque eles fizeram a diferença com Deus. Eles foram fiéis e fiéis até o fim. De forma que quando eles foram lançados, né, no versículo 16 de Daniel 3, ele diz: Sadraque, Mesaque e Abidenego responderam: Ó Nabucodonosor,
não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que Ele não nos livre, e esse é o grande desafio, né, irmãos? Ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Esses homens só estão conhecidos na Bíblia, irmãos, porque eles não se misturaram. Eles não se deixaram abater. Eles não se deixaram corromper diante das adversidades. Nós estamos aqui nesta noite, irmãos, para declarar diante do Senhor, para renovar diante dEle a nossa fidelidade e para pedir o auxílio do Espírito Santo nas adversidades. Você está aqui com a oportunidade de derramar diante dEle a sua adversidade, a situação desfavorável, e eu não sei qual é, se é no seu casamento, se é na sua vida espiritual, se você não consegue mais jejuar, se você não consegue mais orar, mas você está no local de aliança com o Senhor, você está no local em que as mãos do Senhor não estão encolhidas para te livrar, e a disposição em você dizer para os manjares que são oferecidos, talvez uma promoção diante de uma fofoca que você poderia fazer, talvez um relacionamento que você poderia conseguir mediante uma situação que Deus não se agrada, talvez um negócio que você poderia fechar diante de uma fraude ou uma situação que não é aquilo que Deus tem para você. Eu quero nessa noite te lembrar que Deus, Ele tem algo melhor para a sua vida. Deus, Ele tem algo maior para você do que os manjares que são oferecidos pelo mundo. E Ele te oferece hoje fidelidade com Ele. Deus nessa noite oferece a mim e a você o exemplo desses homens que não se deixaram corromper diante das ofertas do mundo, que não se deixaram abater diante dos negócios do rei, que não se deixaram levar diante de uma pressão contrária, porque a pressão era de que se vocês não desobedecerem os seus princípios, vocês morrerão. Mas aqueles homens, eles tinham tanta confiança em Deus, eles tinham tanta fidelidade que existe algo melhor e existe algo maior do que a adoração a outros deuses, que eles colocaram diante daquele rei o seu coração e falaram: rei, a minha vida pertence a Deus. A minha história, ela foi escrita pelo Senhor. A minha aliança, antes de ter sido feita com você, rei da Babilônia, foi feita com o Senhor que me lavou, que me remiu, que me livrou da morte e do cativeiro da Babilônia e me colocou nesse local de destaque. E aqueles homens, irmãos, eles foram lançados na fornalha ardente. E a conclusão que eu tiro disso, irmãos, é que por mais que a situação esteja desfavorável para você, e por talvez um motivo que você acabou levando a que isso acontecesse, e ainda que nessa situação desfavorável, você esteja buscando se manter fiel ao Senhor, e parece que enquanto você tenta se manter fiel, as adversidades elas crescem mais, as perseguições parecem que elas são maiores, os apontar de dedos parece que eles são muito maiores do que se você desistisse. Eu te peço uma coisa, irmãos, olhe para o autor e consumador da sua fé, olhe para Jesus, olhe para aquele, irmãos, que não teve medo de entregar a sua vida, para que você tivesse a salvação da sua alma. Ei, eu te estimulo nessa noite a ver esse livramento desses homens, que enquanto estavam na fornalha, Deus os livrou. E sabe qual é o detalhe, irmãos? Deus não livrou eles da fornalha, Deus livrou-os na fornalha. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando que Deus te abandonou, pensando que você está numa situação muito complicada, mas eu quero te convidar a entender que por mais que esteja uma situação desfavorável, existe um quarto homem caminhando ao seu lado. Existe alguém que é aquele que te colocou, amém, aplauda o Senhor, irmãos. Porque aquele homem que lançou esses homens na fornalha,
esperando que a sua carne fosse consumida, esperando que a sua vida perecesse, ele olha para aquela fornalha e diz: eu não lancei só 3 lá dentro? Eu não quis fazer o mal e matar só esses 3? Mas por quê? Existe mais um lá dentro. Existe alguém caminhando, e esse que está caminhando no meio deles tem a semelhança do Filho dos Homens. E o rei Nabucodonosor, aquele adversário daqueles homens, ele chama eles para fora. E aquele rei Nabucodonosor, ele declara um edito dizendo: a partir deste dia, o Deus de Misael, de Sadraque, Mesaque e Abidenego, este é o verdadeiro Deus. Para concluir, sabe o que eu gostaria que você se colocasse de pé nessa noite? Quando Nabucodonosor, irmãos, ele viu que os seus propósitos não foram cumpridos, de matar aqueles homens, de acabar com a vida deles, ele reconhece que maior é o que estava com esses 3 do que o que estava com ele. E ele glorifica a Deus por aqueles homens e pelo Deus deles. Nessa noite, irmãos, eu quero te estimular a permanecer na fidelidade, a permanecer no jejum, na oração, na adoração ao Senhor, ainda que você esteja na fornalha, porque o 4º homem, ele está contigo. Ele está caminhando ao seu lado, ele está te livrando da perdição, ele está te livrando das condições adversas, ele está te livrando da morte, e ele está dizendo para você que ele irá com você até o fim. A tua vida está guardada nas mãos do Senhor, os seus sonhos, a sua família, ela está nas mãos do Senhor. Portanto, nessa noite, coloque a mão no seu coração. E antes que nós louvemos, eu quero que você declare mais uma vez que a sua vida, a sua família, os seus projetos, os seus propósitos, a sua saúde, o seu relacionamento encontram-se alicerçados, firmados, guardados na mão do Senhor. Que você não está desamparado, que a sua vida não está perdida, que os seus sonhos não acabaram, que a sua vida está nas mãos do Senhor. E por mais difícil que a situação esteja, por mais adversa que a situação esteja, por mais perseguições que você enfrente, o Senhor, nessa noite, Ele caminha contigo, e Ele te convida a firmar uma aliança com Ele. Então nessa noite, repita comigo: Senhor Deus, a minha vida, corpo, alma e espírito, eu coloco diante do teu altar, Senhor, e eu renovo a minha aliança contigo. E ainda que as situações adversas estejam me perseguindo, eu sei que o Senhor é comigo, eu sei que o Senhor me ama, eu sei que o seu amor dura para sempre. E portanto, nesta noite eu declaro que eu não vou perecer. Eu verei a mão do Senhor sobre a minha vida, eu verei a mão do Senhor sobre a minha família, eu verei a mão do Senhor sobre os meus negócios, eu verei a mão do Senhor sobre a minha saúde. Então nessa noite, irmãos, é uma noite em que você novamente se aliança com o Senhor, que você diz não às tentações do mundo. Essa é uma noite em que você diz não aos manjares do rei, e você diz sim à vontade do Senhor para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Essa é uma noite em que o Senhor te carrega nas mãos. Essa é uma noite em que o Senhor coloca você no seu colo e diz: você é meu e eu sou teu. Eu tiro de você o opróbrio, eu tiro de você a vergonha, eu tiro de você o cativeiro, eu tiro de você o diagnóstico contrário e digo sim e amém para uma nova vida, para uma vida de aliança, para uma vida de crescimento, para uma vida de abundância. Então nessa noite, enquanto você recebe